deixa eu cantar. Psicodramatista e cantora. Ele evita muito tempo. Descobrimos hoje, Maravilha. Descobrimos, além de psicodramatista. Psicodramatista, Maravilha, certinho. Da Nefrostar lá do Morumbi. É. O canto tem a ver com essa nova vertente da psicologia, que é a psicodramaturgia. Psicodramatista eu sou. É a abordagem psicológica, né? Eu sou formada pela análise psicodramática de Vitor Dias. Por isso a gente tem esse título. Os psicanalistas, né? São psicanalistas formados em psicanálise e aí recebe o título de psicanalista. Nós somos formados pelo psicodrama, mais propriamente, no meu caso, análise psicodramática. Por isso nós somos considerados psicodramatistas. Além de psicóloga, sou psicodramatista. É minha pós, né? Tenho pós na análise psicodramática. Por isso, e cada dia mais interessante a presença da Nefrostar, aqui no nosso programa Maravilha. Verdade. A Nefrostar que aborda a vida como um todo. Exatamente. Corpo, alma e espírito. Por completo, né, Maravilha? Por completo. Não, o pessoal fica contando os dias para chegar o episódio do Cronicamente. Conta os dias, conta as horas para chegar o episódio do Cronicamente Fortes, né, de hoje, que está muito bacana. Mas a gente vai aprender, psicodramatista. Meu Deus. A gente aprende. É um trava-língua. Vamos lá com a gente? Psicodramatista. Psicodramatista. Vai aí no switch, 1, 2, 3 e... Psicodramatista. Eita, chega... A Nefrostar, que tem um reality show cronicamente forte e preventivamente forte. Preventivamente forte, Maravilha. E a doutora Leslie Figueiredo, que está aqui com a gente hoje, né? Reforçamos que ela é uma psicóloga e também psicodramatista da Nefrostar, lá do Morumbi. Nefrostar que tem várias unidades, né? Em Minas, espalhadas Brasília, em Minas Gerais, Osasco. Brasília, Osasco, Alphaville. Ela que cuida dos pacientes cronicamente fortes. Está com a gente hoje também. E com ela, aqui, mais uma do time, Maravilha, que é a... Luísa Osato. Isso, é Luísa Osato, que acompanhou de perto também a história do Márcio Comeron, paciente da Nefrostar. E hoje ela vai nos ajudar a contar um pouquinho mais da trajetória desse paciente que representa a esperança para muitas pessoas. Seja bem-vindo, Lu. É um prazer Seja estar bem-vinda aqui. também, Leslie. Obrigada por me receberem. É um prazer, Mara. Prazer é Quanto nosso. tempo, Luísa? Vem cá, Luísa, me dê a mão. Quanto tempo você faz parte da equipe da Nefrostar? 3 anos. Eu tô na clínica faz 3 anos já. E hoje em dia eu sou coordenadora de marketing lá, então eu acabo rodando as unidades. Um abraço pro Gabriel. Pro Gabriel, Um abraço pro Juliano, para todo mundo. Isso. E é um prazer, né? E é incrível conhecer a história de tantos pacientes, de tantas pessoas. Você acaba tendo esse Como privilégio, você chegou né, na Lu? Nefrostar, Isso. Luísa? Por indicação do Gabriel. Gabriel, tá de parabéns. do Gabriel, time de né, marketing. do time do marketing, Isso. foi uma indicação dele, eu já trabalhava com ele em outras empresas. E foi um universo novo, mas é um universo muito lindo. E você muda por completo quando você acaba indo para a empresa e conhecendo tantas histórias bonitas e vendo a oportunidade que a gente tem de fazer de fato a diferença na vida de cada um deles. Você falou uma coisa incrível, a oportunidade, né, Sim. de ter acesso a essas Exato. histórias. A Maravilha, sempre que fala da Nefrostar, ela fala que vai muito além de simplesmente a gente vir aqui e apresentar, porque a gente acaba se entrelaçando nessas Total. histórias, né? E ter o privilégio de ver a história do outro, né, Leslie? Do próximo, né, Maravilha? A gente aprende muito. A Nefrostar, Mas você que teve nas unidades, teve lá em Brasília e tudo mais. eu digo que a Nefrostar é um ensinamento. Está sendo um ensinamento para todos nós, né? Aqui, nós 4 que lidamos, é um ensinamento. É verdade. Isso. A gente aprende muito. O paciente, a família, os amigos, a corrente dos profissionais. E acaba tocando, influenciando, como você colocou, na vida, impactando na vida de todos. E trazendo mais esperança. Muitas vezes você está reclamando, mas se você vê a luta que cada paciente da Nefrostar, cada paciente, cada pessoa que precisa dialisar, que fala, né? Dialisar. E a gente vai ver um vídeo agora Isso do mesmo, Márcio. Maravilha, do Márcio, que quando esse VT, inclusive, foi gravado, o Márcio ainda dialisava, né? Ainda fazia diálise e hoje ele está transplantado, não é isso? Sim. Exatamente. E nessa época ele já mostrava que era possível, sim, viver com qualidade de vida. Maravilha. Então, vamos conferir. Roda aí, Danilo.
E a diálise para mim nunca foi um tabu, sempre foi uma coisa tranquila de se levar, né? A doença renal veio meio como uma barreira e aqui nós queremos quebrar as barreiras. Já que eu tenho um baita de um tratamento, então eu acho que tem que fazer jus a uma coisa top de linha, né? Então hoje eu treino 4 vezes por semana, segunda, quarta, sexta e domingo, basicamente, menos do que isso eu não faço. E se eu tenho um tempinho, se eu tenho um espacinho, eu caio para dentro para treinar mesmo, que faz toda a diferença no bem-estar, no dia a dia, na disposição, né? E assim, e não é uma coisa que eu faço individual, eu trago todos os resultados, eu mostro pro pessoal aqui, eu realmente estou engajado nisso, né? Então assim, quanto mais evoluo, mais eu venho trazendo, putz, tá dando certo isso, tá dando certo aquilo e tal. E é fantástico isso. Isso é ser cronicamente forte. Isso é ser Nefrostar. Com uma diálise, com uma HDF de extrema qualidade, uma água ultra pura, com uma qualidade que é única aqui no Brasil e que eu tenho certeza que, somado a toda a equipe multiprofissional, ao acolhimento da equipe médica, de enfermagem, toda a equipe multi aqui da clínica, a gente conseguiu reabilitar ele e hoje ele está assim maravilhosamente bem. Primeiro que você chega aqui, você já não tem um ambiente com cheiro de clínica, não é? Né? Então, isso para todo paciente, ele deveria parar e já pensar isso. Eu não estou numa clínica, eu estou num ambiente extremamente aconchegante, bem montado, estruturado, então já tira aquela pecha de clínica, né? Já tira essa imagem. E o acolhimento das pessoas, a forma que as pessoas te tratam, conversam, né? Tem toda uma estrutura, isso faz muita diferença. Da mesma forma que o paciente se sente acolhido, se sente único, acho que o slogan da clínica é exatamente, né? Sentir-se único. E nós, como profissionais de saúde, não só os médicos, mas todos que trabalham aqui, né? Desde a equipe de enfermagem, a equipe da Copa, os manobristas, a gente tem muito prazer em trabalhar aqui porque o acolhimento é o mesmo, né? Então, desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, que eu fui convidado para participar do grupo, para estar fazendo parte desse projeto, a minha vida mudou também, como dos pacientes. Tá? A gente se sente inserido num ecossistema de ressignificar mesmo o que é o tratamento de diálise do paciente. E a gente vê muito disso, especialmente no paciente que vem de uma outra experiência, vem de outro serviço. Porque ele vem de um serviço onde ele tinha um tratamento padrão, um tratamento absolutamente premium, diferenciado, e com tudo isso que faz da vida dele uma vida melhor, uma vida ressignificada, deixando a doença pequenininha e com muitos projetos, muitos planos pela frente. Isso para mim é muito, muito seguro, eu tenho muita segurança nisso. As pessoas te conhecem, não é uma coisa assim que você passa, hoje você está falando com uma pessoa, amanhã você está falando com outra, você está numa clínica que tem 6, 7 pessoas do seu lado, um enfermeiro te atendendo, não. Você tem um atendimento exclusivo, premium, direcionado, você tem acesso a todas as pessoas aqui, é outro nível, é um outro mundo. Primeiro que você chega aqui, você já não tem um ambiente com cheiro de clínica, não é? Né? Então, isso, para todo paciente, ele deveria parar e já pensar isso. Eu não estou numa clínica, eu estou num ambiente extremamente aconchegante, bem montado, estruturado, então já tira aquela pecha de clínica, né? Já tira essa imagem. E o acolhimento das pessoas, a forma que as pessoas te tratam, conversam, né? Tem toda uma estrutura, isso faz muita diferença. Nefrostar. Experimente ser único. Nefrostar, que é referência no assunto. E, Márcio, um abraço para você. Hoje você já está transplantado e vivendo uma nova fase. E queremos a oportunidade de te receber aqui. Muito obrigada de compartilhar com a gente essa luz que você é, inspirando outras pessoas. Luísa, e assistir esse VT deve trazer, assim, muitas lembranças, sim, em particular para você, é isso? Sim, o Márcio, ele começou a dialisar em 2021 e ele entrou na nossa clínica em 2023, bem próximo à época que eu entrei na Nefrostar, que eu entrei no final de 2022. E então, assim como todos os pacientes, é o que ele falou, né?
você acaba conhecendo todo mundo, você cumprimenta todas as pessoas, você vai sempre ver essas pessoas semanalmente na clínica. Então, não tem como fugir, né, desse contato humano, desse acolhimento, não tem como. E ele transplantou hoje em dia, ele transplantou em 2025. E é nostálgico, Mara, é nostálgico ver. E quem teve a oportunidade de conhecê-lo, ele nunca pareceu que estava na diálise, no tratamento. Ele sempre estava muito bem, ele nunca deixou de fazer as coisas dele. E eu encontrei ele depois do transplante, encontrei em dezembro do ano passado. E foi muito bonito de ver como ele falava, ele é muito grato, então é muito lindo ver como o nosso trabalho reverberou de uma forma positiva na vida de outra pessoa. Então é muito nostálgico ver tudo isso, essas falas, e é muito bom. E aí, Samuel, é impactante. Maravilha, impactante. E ver sempre nos pacientes da nefro esse lado da motivação, da alegria, do vai dar tudo certo, sabe? O Márcio também, assim como os outros que já estiveram aqui, passa, né, esse lado. Então você ouviu relatos dele sobre essa nova fase. Como é que é o Márcio Comeron transplantado? O que ele tem relatado a você? O que ele já falou também para a Leslie? Conta um pouco para a gente. Márcio transplantado, ele é um Márcio 2.0, mas ele nunca deixou de fazer as coisas dele. Então, ele sempre pedalou, né? Todo mundo conseguiu ver, assim, e não é que ele pedala igual a gente no bairro, não. Ele realmente, ele vai lá no marginal, ele é um atleta. Sim, focado. E focado. Ele nunca deixou de trabalhar, ele ocupa uma posição muito importante numa empresa nacional e ele não faltava no trabalho, ele fazia aliás, diárias. o motivo que ele faz está diurno, presente ele hoje, faz né? diurno. Ele fazia noturna. Ele fazia noturna, ele fazia 3 vezes por semana por 7 horas e meia. 3 vezes. E aí permitia que ele continuasse trabalhando. Então ele sempre foi uma pessoa ativa. Ele nunca precisou parar de trabalhar, entrar na aposentadoria. E hoje o Márcio, ele até voltou a correr. Hoje em dia ele corre também, além dele pedalar, ele corre. Mas ele não participa de provas assim. E ele sempre viajou, então o Márcio hoje em dia, ele é uma pessoa que viaja muito igual ele fazia, viaja a trabalho, viagem pessoal. E a nefro é referência para esse assunto, para a saúde, inclusive, pública, né? Não só privada, mas uma referência para a saúde pública, para se inspirarem, levarem com mais atenção, porque a nossa população vai precisar cada vez mais de informações para essa demanda, certo, Leslie? Sim. A demanda da doença renal crônica no mundo aumenta assustadoramente, né? Nós sabemos que as expectativas de melhora, de transformação nessa área ainda são muito pequenas em outros ambientes, né? E a NefroStar tem toda uma modelagem de trabalho, de entrega, né, muito positiva, onde a gente, de fato, promove não só o acolhimento, mas algo muito importante que a gente tem como marca, que é o pertencimento, né? Para a psicologia, nós sabemos a importância desse pertencimento. E isso é uma marca mesmo registrada, que é o que a Luísa estava mencionando, né? E o que o Márcio disse com muita propriedade. Márcio é meu paciente desde o início, desde que ele começou na NefroStar do Morumbi. Que ele não sente que ele está indo. Então, assim, esse pertencimento, essa alegria, como a Luísa bem colocou, ele sempre teve. Ele teve uma vida ativa e isso é muito a cara. E as características, né, da proposta da NefroStar. Mas, de fato, é algo assustador a doença. E a tendência é o crescimento ser cada vez maior no mundo, infelizmente. Né? Mas no relato do Márcio, ele fala muito sobre a questão do tratamento personalizado mesmo, né? Não é aquela coisa que as pessoas chegam, não tem uma base, um corpo mesmo médico, né? Você acredita que esse pertencimento vem muito da estrutura que a própria NefroStar cria para os pacientes? Sim, é importante a gente ressaltar aqui e especificar ao mesmo tempo que o pertencimento psíquico acolhido, né, pelas pessoas que estão ao redor do paciente renal é extremamente importante para a saúde mental de um paciente, como para a saúde de qualquer um de nós.
quando existe um ambiente criado, pensado, né, para essas pessoas, para promover na vida dessas pessoas O acolhimento. esse acolhimento e esse pertencimento, faz toda a diferença na saúde mental desse paciente. Como tipo assim, a criança, né? A criança vai à escola e quando vem a época das férias, a criança começa a sentir saudade. Quando é que eu volto para a escola? Quando é que eu volto a estudar? Não vê a hora das sobre férias, isso. quando vê, quer voltar, né? E o tempo que eu também tenho de relacionamento com a Nefrostar, mais de 2 anos, a gente começa a fazer uma segunda família. A gente teve a oportunidade também de estar conhecendo aqui a história do Daniel. Sim. O Daniel, que é muito especial. Aliás, todos os pacientes. O atleta também. O rapaz de Osasco, que agora... Lande. Hã? O Lande. Lande. O Lande que O esteve Lande. aqui. Isso. A Alice. Maria Alice. A Maria Alice, que já é o meu chamego, o meu dengo. A gente... E olha aí, eu fui até a Preventivamente, casa o da Maria Alexandre Alice. Também. Ai, Essa alegria. essa ela é a alegria pura, né, Maravilha? Meu Deus. Gosta de um samba. E quando a gente dela foi fica ótimo. reclamando da vida, existem assim várias enfermidades. Mas eu compartilho do pensamento da Leslie. Quando a enfermidade é na alma. E é sobre isso. Corpo, mente e espírito. O espírito vem a alma. E a Nefrostar dá essa visão da vida. Então, por exemplo, eu posso viajar, eu posso ter um planejamento de umas férias. Olha aí, ó, a prova. Ali, ó. Chapada dos Veadeiros, a Maria Alice, transplantada, tá vendo? E todo esse respaldo, tipo assim, como eu vou viajar, como é que eu vou não colocar em risco a minha vida, a minha saúde, o meu tratamento. Isso é muito importante na clínica, porque o tratamento, ele precisa ser entendido e vivido pelo paciente também. Então, o que ele falou, você está nesse local que não parece que é uma clínica, você está dialisando bem, mas não adianta a gente dar os insumos se o paciente não aproveitar, né? Se o paciente não entender que ele tem uma doença e ele estar bem. Então, na clínica, por exemplo, a gente tem uma assistente social. Qual que é o papel da assistente social, além de te manter, de ver a questão da fila do transplante, algumas coisas de direito do paciente renal? Ajudar na diálise em trânsito. O que é a diálise em trânsito? É o paciente poder viajar. Ele pode viajar por todos os estados do Brasil, ele pode viajar para fora. O Márcio mesmo, ele viajava muito a trabalho, a vida pessoal. A gente tem pacientes que vão para a Europa no verão. Aí a Nefrostar vai, acha uma outra empresa que dê esse suporte e faz o acompanhamento. Isso é Então, muito legal. O que a assistente social ela faz? Então, para viagens internacionais, tem que avisar em torno de 3 meses antes da assistente social. E você vai falar o local que você pretende ir. Então, eu quero ir para Paris. Aí, perfeito. Aí a assistente social vai entrar em contato com uma clínica de Paris, com a assistente social de lá, para falar, eu tenho esse paciente com caso X, Y e Z. Preciso dialisar de, 8 de junho até o dia 20. Você tem disponibilidade? Aqui está o relatório médico que ele precisa. E aí ela faz esse trâmite tudo junto com os médicos. Então, o que a gente faz? Às vezes os pacientes escolhem alguns locais que não tem uma clínica que tenha a clínica de dê esse fato, respaldo. que tem. Então, a gente procura clínicas ao entorno para que o paciente consiga. E sem que fuja da rota dele. Então, tem que ele desloque 100 quilômetros, porque aí não faz sentido algum. Sim. Então, a gente acha clínicas na cidade ou entorno que tenham a qualidade do tratamento que eles precisam, possibilitando a viagem dele. Ô, Leslie, assim, Oi. quando chega ao ponto da pessoa falar assim, olha, eu vou precisar fazer hemodiálise. Aí já vem aquele desespero. Aí quando vai transplantar, é outro desespero. Como é que é trabalhar isso na pessoa, no paciente e na família, no apoio, né? Das pessoas. Quando a pessoa recebe o diagnóstico da doença renal, isso traz um sofrimento muito grande para a pessoa. Então, é necessário que exista
todo um direcionamento adequado para que a pessoa possa superar essas angústias que se instalam ali no momento. Por exemplo, a angústia existencial é uma angústia muito comum no paciente renal crônico. E que angústia é essa? É a mudança do projeto de vida, é a angústia pela mudança do projeto de vida. O paciente renal, ele tinha uma vida antes da diálise e ele passa a ter uma outra vida depois da diálise. E nós somos especialistas nisso. O psicodrama, ele trabalha, por exemplo, que a abordagem minha de trabalho como psicóloga, a gente trabalha com essa ideia das angústias, angústia circunstancial, existencial, patológica, e são angústias que acabam mesmo influenciando profundamente a vida desses pacientes. Então é importante ter essa condução e a equipe de psicólogos da Nefrostar são todas especialistas, especializadas mesmo em promover esse olhar, esse acolhimento, esse cuidado. Então é pautado em tudo isso, né, que sustenta essa fase, que é uma fase de luto, um luto pelo quê? Pela perda desse órgão. É tipo assim, É um esse luto fim psíquico e é o emocional. começo. Na verdade, não é o fim, é o começo. É o começo. Mas ele precisa ser sustentado nessa transição. E para o paciente compreender isso, é muito complexo se não tiver uma ajuda psicológica, assertiva, direcionada, né? Com muito apoio, muito acolhimento. Vou dar um muito abraço para pertencimento. também os colegas da unidade, inclusive, do Morumbi, que eu quero ter oportunidade de estar conhecendo. Sim, vai sim. Vamos prestigiar também, mandar para os colegas. Claro. Quero mandar um abraço para toda a equipe multi da Nefrostar do Morumbi, como das outras Nefrostar também. Agradecer por esse projeto maravilhoso que é a Nefrostar em si, né? E de tantas psicólogas tão especiais que Eu gosto de trabalham nome, com tanto amor, Leslie. né? Olha, nós temos a Alessandra lá em Alphaville, nós temos a Patrícia lá em Osasco, nós temos outras que eu não sei o nome exatamente, mas em São José, temos a Raquel lá em Brasília, né? Temos várias psicólogas maravilhosas, muito competentes e muito capazes de executar esse trabalho tão bonito, essa proposta com tanto pertencimento e amor, É né, um que a time Nefrostar. incrível mesmo, É da Nefrostar. incrível. Doutora Leslie, você fala, a Mara disse sobre não ser o fim realmente, né? Ser o começo Sim. de uma jornada, né? Mas o que acho que é interessante a gente ressaltar do que a gente ouviu aqui do Márcio Comeron, por exemplo, ele tem um cargo importante numa empresa, né? Ele tem uma vida acontecendo, como a Maria Alice, como o Daniel, como tantos outros pacientes, como o Lande, mas o tempo todo a Nefrostar reforça, acho que você psicologicamente pode nos explicar, né? Porque é uma mudança de rota. Essa angústia, ela vem muitas vezes porque a pessoa muda toda uma trajetória de vida. Porém, não se torna o fim a partir da hora que ela tem como administrar tudo isso, Exatamente. né? Tanto a nível de trabalho, Então, tipo assim, como de vida também, né? Um direcionamento, né? Sim. Então eu gostaria que você explicasse a respeito disso. A pessoa que recebe a questão do transplante, quais são os principais desafios assim que ela enfrenta, psicologicamente falando, como é que você dá o suporte? Então, quando o paciente ele é transplantado, a verdade é que a gente precisa entender que a doença renal, ela não tem cura, né? O paciente renal, ele não vai deixar de ser paciente renal crônico. Ele vai mudar o tipo de tratamento, a modalidade. Ele não vai mais dialisar quando você transplanta e você vai ter uma vida de alguém que transplantou com todos os cuidados que o transplante exige. Medicação, dias e horários corretos, uma alimentação saudável, regular, adequada, né? E o Márcio, ele é um paciente que ele faz muito bem isso, porque ele já fazia muito bem. E eu acredito que a Nefrostar, como ele mesmo no vídeo falou, né? Ela contribuiu muito para que tudo aquilo que ele já tinha como proposta de vida, proposta existencial, proposta que conversava com o interno dele, pudesse continuar na vida dele. Então, eu acho que isso é a maior alegria que a gente, como profissional aqui, eu, a Luísa, a gente tem de quando a gente se lembra do Márcio. Por quê? Porque a gente conseguia ali proporcionar, né, ferramentas para ele, para que ele pudesse continuar sendo quem ele era, vivendo o que ele vivia, como atleta, como profissional,
E quando você transplanta, é uma adaptação nova a toda essa realidade, mas com muita liberdade, né? Que quando alguém está numa máquina de hemodiálise, não consegue ter como alguém que está transplantado e vai viver livremente sem essa modalidade de tratamento. Esse assunto é um assunto que com certeza interessa muita gente e vai trazer o interesse, o olhar mais aguçado sobre esse assunto. Sempre, e está crescendo a necessidade. Eu queria saber se a Nefrostar se inspira, referência desse tipo de tratamento lá de fora, né, dos países do primeiro mundo, da Europa, dos Estados Unidos, mas isso tudo depois do nosso break comercial, tá um pouquinho assim que, sabe, a gripe que está querendo pegar, mas não vai pegar não, ela vai embora. E depois do intervalo a gente volta. Então, pare de reclamar. Lute pela vida, como todos os pacientes da Nefrostar fazem. E eu sou realmente fã de todos os pacientes da Nefrostar. Depois do intervalo a gente volta.